Bom dia a todos. Bom dia. Então, mais esse domingo, vamos, antes da gente iniciar a nossa palestra aqui, o nosso bate-papo, vamos fechando os nossos olhos, nos preparando para este momento em que a gente vai estudar um pouquinho mais do Evangelho que Allan Kardec nos deu através dos nossos irmãos espirituais, esses irmãos benevolentes, que, comandados por Jesus Cristo, nos deu a palavra amiga, nos deu o direcionamento que devemos ter na nossa vida, enquanto aqui meros encarnados, espíritos encarnados, no mundo propício ao nosso adiantamento. Agradecemos aos nossos irmãos de luz, aos nossos mentores, a Jesus e ao nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse centro espírita, nesse templo, em que podemos, a cada dia, ouvir as palavras dos palestrantes aqui na frente, receber o acalento da espiritualidade, para que possamos melhorar um pouquinho a cada dia, e que, com as palavras de hoje, possamos sair daqui melhores do que entramos. Que assim seja. Então, hoje o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos, né? Só vou falar dessa parte, que é Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E será que nós somos gentil ou nós só somos vistos como gentis, né? Até agora estava funcionando. Bem-aventurados os mansos. Você é gentil de verdade ou só está sendo visto? Será que você é uma máscara, né? Vamos refletir assim. Todos os dias a gente encontra uma pessoa, a gente vê aquela pessoa sorrindo, cumprimenta a gente, né? Fala manso, fala gentilmente com a gente. E aí a gente pensa, nossa, mas essa pessoa é tão gentil, né? Aí logo em seguida, depois de um tempinho, a gente vê essa pessoa esbravejando, brigando com seus filhos, brigando com a sua esposa, brigando com seus amigos, humilhando seus funcionários, né? E aí a gente pensa, será que isso, né, é uma máscara, né? É uma vestimenta que essa pessoa está, uma roupagem que ela está vestindo, né? Essa gentileza, será mesmo que é de verdade? E aí o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos dizer, ele chama bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. E logo na primeira instrução dos Espíritos, onde fala da afabilidade e a doçura, os Espíritos vão direto. Existe a mansidão verdadeira, que nasce do coração, e existe a mansidão de aparência, que é apenas um verniz, uma máscara que disfarça. Então hoje a gente vai falar um pouquinho desse trechinho, dessa instrução dos Espíritos, e vamos entender o que Jesus quis dizer quando nos chamou de bem-aventurados os mansos e pacíficos, e vamos entender também o que os Espíritos nos ensinam sobre a verdadeira afabilidade ou a afabilidade fingida. Então, no começo do capítulo, são citadas duas passagens do livro do Sermão da Montanha, né? Mateus, que ele nos traz. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus.
Então é Mateus capítulo 5, versículos 4 e 9, né? E na sequência, Jesus ainda nos mostra nos lembra, né, a lei antiga de Moisés, que dizia que era proibido matar, mas ele estende essa lei também às palavras e aos sentimentos. Então vamos relembrar Moisés, os 12 mandamentos, né, os 10 mandamentos, quando uma das palavras, dos mandamentos é não matarás, né? Porém, Jesus nos diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matem, mas eu digo a vocês que quem se puser em cólera, ou seja, em ira contra seu irmão, merecerá ser condenado. E aquele que lhe disser seu louco, merecerá ser condenado no fogo do inferno. Ou seja, Jesus, ele nos mostra que não só a violência física contra o seu irmão é condenável, e também a palavra ofensiva, né? O desprezo, o insulto, aquele insulto disfarçado de brincadeira. Quantos de nós já não fez uma brincadeira com um irmão, né? Uma brincadeira que acabou deixando a pessoa magoada, né? Isso aí fere, isso aí machuca. É a mesma violência como se fosse uma violência física. Então Jesus, ele nos mostra isso, que é condenável também a ofensa. E Kardec nos explica com essas palavras que Jesus estabeleceu uma verdadeira lei, uma lei de doçura, de moderação, de mansidão, de afabilidade e paciência. E essa lei condena não só a violência e a cólera, mas também qualquer expressão indelicada com o próximo. Então a gente pode ver que nós somos inicialmente nessa figura, né? O anjo de rua, como nós somos fora da nossa casa, como nós somos a nossa demonstração de personalidade, né, na rua para com o próximo. E após alguns minutos, né, o leão engaiolado, como a gente é raivoso por dentro, com aquelas pessoas que estão sempre ao nosso lado e que muitas vezes não pode fazer nada, né? E aqui que aparece um princípio importante que vale a pena guardar. A intenção agrava ou atenua a falta. Uma palavra dura, dita sem cuidado, tem peso, porque toda palavra ofensiva nasce de um sentimento contrário à lei do amor e da fraternidade, que deveria manter os homens ligados entre si, com a concórdia e união, né? E aí Kardec, ele nos levanta uma questão: por que Jesus disse que os mansos possuirão a terra, se em outros momentos ele pede que renunciemos aos bens materiais e promete-nos os bens do céu, né? Aí então tem uma distinção. Se Jesus, ele fala que os mansos e pacíficos herdarão a terra, é porque nós ainda somos espíritos e necessitamos da matéria, né? Mas necessitamos da matéria para o nosso adiantamento e não ser ligados à matéria. Então, de ser ligados ao dinheiro, ser ligados a um bem material, né? Quando a gente tiver se desvencilhado da matéria, não dá tanta importância à matéria, né? A gente vai ganhar os céus, a gente vai ganhar o reino de Deus, vamos sentar ao lado do nosso Pai. Mas por enquanto nós ainda dependemos da matéria. Então vamos ser mansos e pacíficos para que a gente possa herdar esse planeta. Porque a gente sabe que o nosso planeta ele está num momento de transição, né? Nós estamos num momento de provas e expiações, e que aquele irmão que deixar de lado, né, todas essas indiferenças para com o próximo, praticar o amor e a caridade para com o próximo, é isso que Jesus nos diz, que a gente herdará a terra, quando a terra estará num momento melhor, num mundo feliz,
onde não existirá mais o mal, só existirá o bem. É isso que Jesus nos disse nessa passagem, né? Então vamos praticar isso no nosso dia a dia. Então aqui a frase, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A violência não é apenas física, o insulto e o deboche ferem a alma, né? Qualquer tipo de ofensa, qualquer tipo de palavra mal falada é uma ofensa ao seu irmão. E isso é a mesma coisa que uma violência física. A intenção agrava a falta, toda palavra dura vai contra a lei do amor e da caridade. E aí a justiça do progresso moral, né? A promessa que Jesus nos deu, a terra vai evoluir. Quando a lei do amor dominar, os maus serão afastados e os pacíficos não serão mais esmagados. Imagine nós futuramente, né? Onde a gente vai querer estar? Se a gente vai querer estar num mundo feliz, né? Num mundo onde predomina só o bem, o amor para com o próximo, ou em outro plano, né? Um plano mais inferior que o nosso hoje, mas que Jesus também nos diz que seria um plano para a gente ajudar os nossos irmãos, seria uma caridade também com o próximo. Então esse é o cenário que o capítulo constrói antes de entrarmos no tema principal, né, que são as instruções dos Espíritos aqui na afabilidade e doçura. Então esse primeiro trecho nos mostra, à primeira vista, uma fraqueza, né, uma mansidão que parece à primeira vista uma fraqueza, mas que na verdade é a única virtude capaz de sustentar a paz e merecer no fim a posse legítima. Então essa mansidão não quer dizer uma fraqueza na gente, né? É uma virtude de não revidar o próximo, né? Não tratar o próximo como ele tratou a gente. E aí as instruções dos Espíritos, através do nosso irmão, do nosso espírito irmão Lázaro, em Paris, 1861, ele intitula A Afabilidade e a Doçura e começa dizendo o seguinte: a benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Ou seja, quando alguém realmente ama o próximo, isso é uma forma natural, né? É um gesto afável, é um gesto doce de tratar as pessoas. A afabilidade nesse sentido é consequência, é fruto visível de uma raiz interior chamada amor ao próximo. Então, quando essa afabilidade ela vem de lá de baixo, lá de dentro do nosso coração, da nossa raiz, esse amor ao próximo, que é a essência, o fruto que a gente vai gerar, qual será, né? É o amor, a doçura para com o próximo, a compaixão. Isso aí é a consequência. Se a gente tem implantado no nosso coração o amor, com certeza o fruto será essa doçura para com o próximo. Porém, ele nos alerta, né, logo em seguida, que entretanto nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a etiqueta podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Temos aqui o perigo do verniz, né? O verniz é uma palavra muito precisa. O verniz cobre a superfície, ela dá brilho, ela esconde as nossas imperfeições, né? Então nós somos isso por dentro, né? Uma madeira muitas vezes podre, corroída pelas angústias, corroída por fatos que nos transforma em pessoas duras e insensíveis, né? Porém, o verniz da etiqueta social, o verniz que a gente coloca nós, quando a gente está na rua, quando a gente está com o próximo, né, encobre essas imperfeições, que na verdade é uma máscara,
né? Esse verniz que dá brilho, mas que na verdade lá dentro está tudo corroído. A educação e a etiqueta podem ser apenas uma roupagem de corte calculado para disfarçar deformidades escondidas. O sorriso nos lábios, veneno no coração, né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Aquele irmão que sorriu para a gente, logo em seguida virou as costas e falou mal da gente, né? E continua: o mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as ofenda, mas que mordem com a menor contrariedade. Pessoas que têm uma língua dourada quando falam pela frente e que se transformam em dardo envenenado quando estão por detrás. Então, vamos reparar nessas falas, né? São mansas desde que não as ofendam. Isso é uma prova, né? Isso é uma prova para nós, a verdadeira mansidão. Qualquer pessoa pode ser educada quando ela está sendo, quando ela está numa situação confortável, quando ela está tranquila, né? Quando ninguém a está contrariando. Qualquer pessoa pode ser, né, agradável, educada. Porém, a mansidão verdadeira só se revela quando é testada, quando alguém discorda, quando algo dá errado, ou quando a vontade é contrariada. Aí a gente vai ver a verdadeira mansidão, né? Então é fácil quando a gente está tranquilo no nosso mundinho ali. Quando a gente contraria, aí que vem a prova, né? Aí que é desmascarado a nossa face. Então a mansidão verdadeira, que vem lá da raiz, vem do coração, ela nasce do amor genuíno ao próximo. É a mesma pessoa sozinha ou em público, então independente, né, da situação. Mantém a calma e a doçura sob a pressão. Já a mansidão falsa, que é o verniz, que é aquela máscara que a gente coloca em si, nasce da vaidade e do desejo de agradar. Precisa desesperadamente de uma plateia. Explode e morde na primeira contrariedade. E aí ainda essas instruções, ela traz um exemplo em que atinge em cheio a vida doméstica, né? A essa classe também pertence aqueles homens que são benignos com os de fora e em casa são tiranos domésticos, fazendo suas famílias e seus subordinados sofrerem com o peso do seu orgulho. Aqui, o tirano doméstico, né? É aquela pessoa que é gentil no trabalho, é gentil no cotidiano, na vida, é gentil aqui no centro, é gentil na igreja, é gentil com aqueles que estão fora do seu lar. E que ao passar essa porta, ao entrar no seu lar, vira um tirano, né? Maltrata sua família, maltrata seus filhos, maltrata sua esposa. E isso, o texto ainda nos diz que é uma lógica psicológica. Por quê? Parece que eles querem compensar o constrangimento que lhes é imposto fora de casa, não se atrevendo a usar de autoridade para com o estranho. Eles querem, pelo menos, se fazer temidos por aqueles que não podem desafiar. Então é aquele que ele é contrariado fora de casa, ele é muitas vezes, né, mal visto ou maltratado pelo próximo, e ele não tem a coragem de revidar, não tem a coragem de impor as suas opiniões, e acaba levando tudo isso para quem é mais fraco, né? Para quem está no seu seio familiar, para aquele que não vai muitas vezes poder, né, contrariá-lo pela situação que vivencia. Então a sua vaidade gosta de poder dizer: aqui eu mando, aqui eu obedeço, sem imaginar que poderiam acrescentar com mais certeza: eu sou detestado.
Então é que é a lógica da máscara, né? A compensação do orgulho. Lá fora, ele reprime o orgulho na rua, ele é um covarde. E dentro de casa, ele é o opressor. Aqui eu mando, aqui eu obedeço. E muitas vezes a família poderia colocar, e é detestado, né? Então essa é a regra que o Espírito nos entrega. A mansidão de verdade não muda de acordo com a plateia. Ela é a mesma diante de quem pode nos julgar e diante de quem não pode nos cobrar. A mesma no trabalho e em casa, com o chefe, com a esposa, nas redes sociais, na vida íntima do lar e mesmo quando conseguimos enganar as pessoas ao nosso redor. Permanece uma certeza simples e definida. Diante de Deus não existe verniz a esconder, né? Diante de Deus não existe verniz que resista. E aí a gente pode fazer uma reflexão no nosso dia a dia, né? Pensamos, por exemplo, na cortesia do dia. Para o bom convívio, para com o próximo, muitas vezes a gente é cortês, né? Para com aquele que pode nos trazer algum benefício, né? Então essa cortesia, esse cuidado é apenas uma ferramenta que muitos de nós utilizamos para ter um benefício, né? A cortesia interesseira, a gentileza nasce do cuidado com o próximo, com o outro, ou é apenas uma ferramenta para conseguir vantagens? Então a gentileza nasce do cuidado com o outro, ou é apenas uma ferramenta para conseguir vantagens? Cortesia por interesse ainda não é caridade. Então a gente está sendo cortês de verdade para com o próximo, ou a gente quer apenas um benefício, né? Então a gente tem que analisar isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Se nós estamos passando esse verniz no nosso caráter para receber algum benefício, ou se somos nós de verdade, né? Escondendo apenas uma imperfeição que nós temos lá dentro. E também vamos pensar no ambiente digital, que é muito fácil hoje em dia, né? O ambiente digital. É fácil parecer gentil online com frases bonitas e emojis. O teste real não está na tela, está em como tratamos pessoas reais. A gente coloca fotos bonitas, não é fotos felizes. Você pode ver as fotos no Instagram, sempre fotos felizes, né? É um mundo perfeito, um mundo de maravilhas, né? Todo mundo feliz, todo mundo se amando. É um lar totalmente harmonioso. Mas será que é isso mesmo? Será que isso não é apenas a nossa fantasia, né? A nossa capa lá no mundo digital para que a gente possa mostrar para o próximo que nós somos felizes, mas na verdade nós somos totalmente inverso daquilo que nós passamos nas redes sociais. E o teste é contrato com as pessoas reais, né? No frente a frente, né? E não atrás de um computador, atrás de um celular, postando fotos e lugares que muitas vezes a gente nem foi, mas a gente coloca, olha, estive hoje aqui, que lindo esse lugar, né? Então é fácil ser paciente com o desconhecido, porque o contato é breve e superficial. É diante de quem convive conosco todos os dias, cônjuge, filhos, pais, irmãos, que a nossa mansidão é posta à prova de verdade. Se lá dentro predomina a impaciência, o autoritarismo, a explosão de gênio, então a gentileza que mostramos lá fora é exatamente como diz o texto, apenas um verniz. A instrução dos Espíritos não pede que sejamos frios ou desconfiados de todo mundo. Pede algo mais simples e ao mesmo tempo mais exigente. Que a nossa afabilidade nasça de dentro para fora, do coração para os lábios, e não ao contrário. Né? Aqui é o raio-x divino. Então, a nossa afabilidade, as nossas aparências têm que nascer aqui, ó, de dentro. Se eu sou bom aqui dentro, eu vou ser bom aqui fora.
Você pode enganar o mundo pelas aparências, mas a lei de Deus enxerga a essência. Se não for de coração, é hipocrisia. Então vamos nascer daqui, ó. Vamos trabalhar a nossa afabilidade, a nossa doçura aqui dentro do nosso coração, para que a nossa casca, seja reflexo do que a gente pratica aqui dentro. Que sejamos a mesma pessoa em qualquer situação, porque essa é a única forma de vivermos de fato a lei do amor e da caridade que Jesus nos ensinou. E aí, para a gente ir finalizando, então vamos recapitular um pouquinho. Então, o capítulo ele começa nos dizendo, afirmando, que os mansos possuirão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus. E explica que a mansidão é uma fraqueza. Na verdade, a mansidão não é uma fraqueza, mas é uma virtude que é trabalhada dia a dia para que a gente possa legitimamente ganhar, receber essa promessa que Jesus nos deu, que a terra será dos mansos e pacíficos. A verdadeira mansidão não depende de plateia. Seja a mesma pessoa no centro espírita, no trabalho, na internet, principalmente no seu lar. A afabilidade real nasce de dentro para fora, é o que nós vimos, É o que foi posto aqui. Então, a verdadeira benevolência para com o próximo nasce do amor e se manifesta naturalmente em gestos afáveis e doces. A educação e a etiqueta pode produzir apenas um verniz, uma aparência de bondade que não resiste à primeira contrariedade e que muitas vezes desaparece justamente onde deveria ser forte, dentro do nosso próprio lar, A lição final que nos deixa é que a afabilidade só existe diante de quem nos vê. E não é afabilidade, é encenação. Então, quando a afabilidade ela é projetada apenas para quem nos vê, e isso não é real, isso não é afabilidade. A verdadeira mansidão é a que se mantém firme mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a gente é contrariado, quando a gente é posto à prova, a gente continua manso e pacífico aqui por dentro e o nosso exterior também manso e pacífico. Porque ela não depende de plateia, ela depende apenas de uma coisa, de sermos de coração a mesma pessoa em qualquer lugar. Então, que essas palavras a gente possa levar para o nosso dia a dia e que a mansidão, a afabilidade, a doçura para com o próximo não é uma fraqueza, Ser mansos, não reagir a determinadas situações que nos enfrentam. Mas ser mansos é uma virtude, é não atacar o próximo do mesmo modo que ele nos atacou, É ter o amor, a doçura no nosso coração e auxiliar aquele próximo, ser o exemplo para aquele próximo, Não revidar. Vamos ser exemplos de amor como Jesus nos deixou, Sermos amorosos para com o próximo, para que a gente possa herdar a nossa terra tão prometida. Que tenhamos um excelente domingo, que tenhamos uma excelente semana e que possamos voltar para casa melhores do que chegamos, E que possamos levar um pouquinho daqui dessas energias que a espiritualidade está transmitindo agora do plano espiritual para nós, que estamos recebendo através da nossa fronte, do nosso coronário, e que esse amor que Jesus implanta nos nossos corações diariamente possa ser um amor verdadeiro, um amor de fraternidade para com o próximo, e possamos ser o exemplo, não sendo apenas uma carapuça, não sendo apenas uma máscara, um verniz, mas que possamos ser o amor que Cristo nos deixou e nos mostrou, o amor ao próximo, para que o Pai nos abençoe a cada dia, que assim seja.